Olá, eu sou Babi Xavier e esse é o Deja Vu Podcast. Toda terça-feira um conteúdo novo às 19 horas ou mais ou menos isso, aqui no meu canal do YouTube, o canal Babi Xavier. E se você tem alguma ideia, alguma sugestão diferente aí ou para além do que eu já tenho contado desde novembro do ano passado, por favor, manda mensagem para mim no meu Instagram, manda direct message, manda e-mail no assessoria.babi@gmail.com. Que mais? Enfim, me acha, manda nos comentários e aí a gente vai conversar, porque quanto mais você participar, curtir, compartilhar, comentar, né, se colocar em cada postagem nossa, mais eu tenho condição de trazer o que você está a fim de desenvolver aqui com a gente. Aqui é sobre reflexão, é um talk show intimista, né, dessa sua apresentadora aí de 32 anos de praia. Quer dizer, praia que eu estou usando um bom filtro solar, né, gente? Mas então, hoje a gente vai celebrar Dia das Mães. Não sei se eu vou postar isso no Dia das Mães. Pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois? Pode. Mas a gente vai celebrar ser mãe no século XXI aqui no Brasil. Porque tem toda uma particularidade, né? E eu tô aqui com ela que eu conheci, não sei quanto tempo tem que eu conheci, não sei se já foi ano passado, um pouquinho antes da gente votar e tal, das eleições nas cidades, eu conheci e aí chamei para almoçar, ela prontamente, a gente conversou sobre muito da vida e ela tem um caminho muito interessante porque foi do audiovisual, vocês vão ver por quê, uma pessoa muito expressiva, uma presença linda, a câmera ama e foi empreendedora, teve seu negócio, ou seja, tem coragem, porque a gente sabe que ter um negócio no Brasil não é fácil. E aí ela foi mãe de duas, mãe atípica, pegou e se elegeu. E ela hoje está defendendo a gente na política, uma das poucas mulheres, né? E ainda vamos falar sobre isso, é claro, mas sem deixar a maternidade em torno disso tudo, porque isso também a compõe brilhantemente. Eu estou aqui com Fernanda Loubach. Muito obrigada, Babi, pela sua presença aqui no Deja Vu. Obrigada pelo seu tempo. Nossa, obrigada pelo seu tempo, Fernanda. Eu sei que é corrido. Então, Babi, eu que te agradeço a oportunidade de estar aqui primeiro conversando com você, que é uma querida, sempre te admirei, sempre gostei muito do seu trabalho e estar aqui falando, né, do tema que me move, que é a maternidade. Assim, quando você me convidou, eu falei, não dá, Babi, eu vou colocar na agenda, a gente vai conversar, porque você é uma pessoa muito querida pra mim, né, e é uma ótima oportunidade da gente estar junto, conversando. A gente vive tentando, gente, estar juntos, assim, né, conversar da vida mesmo, porque é isso, todo mundo trabalha, todo mundo tem o corre, todo mundo tem as obrigações, cumpre. Ai, ok, mas a gente sabe que a longevidade da mulher tá nas amigas, vai. Sim, nas amigas. Dizem que a do homem é do casamento, olha que coisa. Pois é. Que fosse dos amigos também. Não, é o casamento. Não, o que mantém ele vivo, limpinho, alimentado. Ah, isso é o casamento, menina. Isso é verdade. É, show. Pois é, mas a gente não, a gente tá nas amigas. Nas amigas. Coisa muito, por isso que a gente troca, tem que... né? Por isso que a gente tem que reservar, né? As mulheres têm que reservar tempo para as amigas e levando filhos junto para ter essa coisa família e até para que vejam a mulher como esse ser cheio de iniciativa, né? Sim. Que trabalha, mas também dá muito valor à família, muito valor. né? Tem muitos homens que dão muito valor à família, né? Não estou aqui dizendo que não. A Fernanda sabe disso, que ela já me conhece. Então, a gente se conheceu, foi no final do ano passado, né, Fernanda? Quando teve as eleições, no meio do ano, um pouquinho antes do período eleitoral. Foi um pouquinho antes? Porque a eleição foi o quê? Setembro? A eleição foi outubro. Foi outubro. Então foi um pouco antes. Foi. Achei muito, eu vou te falar, achei muito bacana, assim, porque não é todo mundo que está na correria da coisa da campanha, né? Ou seja, tá no seu momento profissional ali de busca, né? E topa, não, beleza, vou aí, vou falar das coisas, vou falar das pautas. É maravilhoso, mas nem todo mundo se dá esse tempo. Sim. Ou não acha importante, não sei. Mas você foi muito firme, assim. E aí, depois disso, você sabe que foi a primeira vez que eu apoiei alguém publicamente, né? Eu vi isso, eu me senti muito lisonjeada, porque até pelo espectro político que eu represento, sim, tudo isso, eu falei, nossa, a Babi é muito querida mesmo, que a gente conversou, porque eu acho o seguinte, período eleitoral, você precisa explicar para as pessoas o porquê aquelas pessoas têm que votar em você, ou deveriam votar em você. Então, se o candidato ele não tem tempo para o eleitor, ele não tem tempo para as pessoas que querem conversar com ele, quando ele for eleito, ele vai ter muito
muito menos tempo, né? Então, acho que a população tem que ficar de olho nisso, da acessibilidade do candidato, depois do vereador. Sim. Porque a gente está na Casa Legislativa para defender o interesse do povo, não o nosso. Agora, você se candidatou... Você já... foi a terceira corrida, certo? Você entrou na terceira. Você pegou e confirmou. Falou, peraí. Agora vai. Primeiro foi vereadora, depois deputado estadual e depois vereador. E os votos só foram crescendo e aí você entrou. Sim. Conta pra gente por que você resolveu se candidatar. Porque o que você fazia antes? Eu contei um pouquinho do seu caminho pra te apresentar, porque eu sei. Sim. Mas eu queria que você falasse sobre isso, porque assim, só a pessoa pode falar de si, né? Sim, eu nunca me imaginei, anos atrás, que eu estaria hoje numa casa legislativa, né, trabalhando para o povo. Nunca, eu olhava para o político e falava, ladrão, bandido, safado, mas... Temos essa mentalidade, fogo. E a maioria da população brasileira, a maioria mesmo esmagadora, tem essa visibilidade sobre o político. Não sem razão, né, gata? Porque não tem nem como defender. Complicado. Eu deixo falando porque realmente eu sei que é. Vamos criar uma nova galera, né? Uma nova galera. E no ano de 2015, eu tinha minha loja na Moreira César, né? Eu fui... Tinha o seu nome. É meu nome. Eu fui atriz, fui modelo, joguei vôlei, né? Fiz faculdade de educação física, finanças. E tava no ambiente empresarial. Assim, ali eu me encontrei numa loja na Moreira César com meu próprio nome, super conceituada de semijóias. Na época, eu já te vesti sua mãe, né? Você já usou meus acessórios. E a cidade de Niterói como um todo, a gente recebia prêmios. E aí o prefeito, que é o atual, em 2015 resolveu fazer uma obra na minha porta de revitalização. Revitalização da Moreira César. Foi trocar o piso por granito. Só que nisso, ele não avisou a gente antes. Ele avisou numa segunda, a obra começou numa quinta. Então não teve tempo dos lojistas se programarem. Porque melhorias na cidade são importantes. Mas ela precisa, né, de você ter o tempo hábil para você se planejar. Qualquer obra que você vai fazer no prédio que você mora, na rua, enfim, se você vai mexer no acesso das pessoas, no ir e vir, né? Que é o que a gente tem direito, você tem que ter um planejamento, né? Tem que ter uma estratégia para isso. Mas aí não houve, então, esse papo. Não houve, e aí a obra começou, fizeram um tapume de areia, colocaram areia na frente, e eu não tive mais acessibilidade. Meu cliente não chegava na minha loja. E você, na época, também não vendia online, essas coisas? Muito pouco. A gente já tinha Instagram. Não, o Instagram não tinha, 2015. Era Facebook e telefone. 10 anos atrás, não calma, tinha, né, o WhatsApp, assim. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei impedida de vender. E aquilo, eu tava com um barrigão já de gravidez, de mais de 6 meses de gravidez. E na reta final... Da segunda filha. E aquilo me impactou profundamente, porque eu era a pessoa que colocava comida em casa. Pois é. Então, eu sem poder vender, sem poder faturar, sem ter o cliente chegando na minha loja, aquilo foi, assim, uma situação muito drástica na minha vida. E a minha filha nasceu, eu comecei a ter comorbidades na gravidez, porque infecções urinárias e preocupação. E o estresse, né? Bati na porta da prefeitura, ninguém me recebeu, ninguém. O único vereador que na época não era vereador, era secretário de obras, ele falou pra mim que minha loja valeria uma fortuna pra eu passar o ponto quando eles terminassem a obra. Então aquilo me chocou mais ainda, ou seja... Mas você não bota comida hoje e faz como? Eu já tava 10 anos com a loja aberta. E mandou vender. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a pensar, esperei a minha filha nascer. Minha filha nasceu em 20 de outubro. E escrevi com ela, mamando, um e-mail pro Ricardo Boechat. Ricardo Boechat, aqui é uma mãe com 2 filhas, uma de 5 e uma recém-nascida. Preciso de ajuda, tá acontecendo isso na Moreira César e em Caraí, que era Moreira César ainda. Sim, ele tem família, né? Em Niterói. Aí ele falou, ele tinha, né? Leu saudade do meu e-mail ao vivo no dia seguinte de manhã, me ligaram e ele leu meu e-mail falando que ele ia fazer um programa na Moreira César até que a obra acabasse. E aí foi Rede Globo, foram várias emissoras de TV e começaram a dar visibilidade para aquilo. Eu pegava um cartaz e escrevia, devolvo meu direito de trabalhar. Faziam piadas comigo, várias situações. Mas uma bobagem, isso é preconceito. Mas isso mexeu muito comigo, que virou uma chave. E eu entendi que tudo na vida era política. Eu ouvia isso das pessoas e falava, não é política, mas é. Porque uma má administração, um erro, uma coisa mal calculada, ela destrói vida, família. Não era só o meu lado, tinham várias pessoas ali naquela situação. Você acha que os outros lojistas ali... do seu lado, eles também não tiveram. Não, todos fecharam. Todos fecharam. Só o restaurante mas ninguém ficou. Fez o que você fez. A gente fez um grupo, a gente se uniu, mas assim, as pessoas têm medo. Por quê? Quando eu comecei a me manifestar, a prefeitura mandava fiscal de tudo na minha loja.
Tudo. E aí toda hora chegava, e eu barriguda, grandona, eu falava pra eles, eu vou colar essa barata que saiu do bueiro aqui, no livro aqui da prefeitura, porque é um absurdo. Vocês estão vindo... Era fiscal de várias situações que na minha loja não enquadrava, entendeu? Até vigilância sanitária foi lá. Pra semijoias? Pra semijoias. Porque o banheiro das funcionárias, ele tinha que ver. Mas assim, absurdo. Gente, não, sério, eu tô perguntando... Gente, é retórica aqui, virou uma chave que eu nunca mais parei de me manifestar. Isso aconteceu em 2015. Cara, eu me identifico muito com você, que você é muito mão na massa em tudo que se propõe, assim. Eu tô vendo como é que você lidava com isso, já tinha uma filha, a sua primeira filha tem um espectro autista, né? É grau o quê? 1. Grau 1, mas tem suas demandas. Altas habilidades, o grau 1 é muito difícil, as pessoas acham que é fácil. Tem demanda, muita tá? Muita demanda. A gente acha que tem altas habilidades e resolve tudo da vida da mãe? Muito pelo contrário. Só no filme, né, gente? Só se for um filme. A neurodivergência, ela é complexa em todos os graus, né? Todos os níveis de suporte, né? Tem gente que fala, mas é fraco, grau forte. Não tem. Porque tem comorbidades, e as comorbidades são muito preocupantes, né? Hoje em dia, o maior índice de suicídio é do grau 1 em adolescente. É mesmo? Porque ele não consegue se adequar, ele não consegue se sentir pertencente a lugar nenhum. Já não consegue sem a neurodivergência? Já é difícil hoje em dia para o adolescente. Então é muito complicado. Então, assim, eu com 2 filhas, eu não sabia dos diagnósticos, eu fui ter depois. Você foi entendendo, né? Que tinha porque assim, a gente quando... é porque eu era casada, me divorciei, porque toda essa situação, às vezes, financeira, ela mexe pesa com nos tudo, relacionamentos. pesa no relacionamento. Então, então por que botaram um tapume? Desculpe de interromper, mas eu só quero chover no molhado aqui. Sim. Fernanda, foi assim, botaram um tapume, impediram a acessibilidade no teu negócio e aí também acabou o seu casamento. Sim. E não me venha dizer que era porque você não soube segurar não, tá? Porque eu tô aqui pra defender, porque sei bem do que isso significa, porque na hora do que tá difícil, aí é que você vê quem tá do seu lado. Então, assim, tudo aconteceu. Quando você tem uma dificuldade financeira, quando você tem um problema, tudo na sua vida acontece, assim, você fica vulnerável. Mexe em todos os pratinhos. Claro. E aquilo ali aconteceu, mas eu falo assim, hoje eu vejo por um lado bom, por tudo que eu passei. Eu passei situações que eu não desejo pra ninguém, nem pros inimigos, nem pras pessoas que eu vejo que são ruins, porque eu acho que quem tem que julgar a pessoa é Deus. Mas eu acho que tudo isso me moldou pra eu estar onde eu tô hoje, com a cabeça que eu tô hoje, sabe? Eu vivi a situação difícil, eu tinha, às vezes, que dar alimento pras minhas filhas e não pra mim. A minha mãe passou por isso, tá? Tá assim, bom aqui. A minha mãe passou por isso, Fernanda. Isso me moldou. A minha mãe teve que... A gente estudava, estava devendo colégio, a gente tinha se separado, meu pai e minha mãe, e quando eles se separaram, ele tretou no trabalho também, porque é isso, mexe em todos os pratinhos, entendeu? Eu vivi o que o Fellini viveu na Vida é Bela, sabe? De apagar a luz e você brincar com a vela. Sim. Sabe? Tudo por uma má administração pública. E aí, aquilo virou uma chave em mim que eu falei, cara, se eu puder ajudar uma pessoa... Da onde você tirou? É isso que eu queria muito te perguntar, olhando no teu olho. Da onde você tirou essa coragem e essa realidade? Como é que você tornou isso realidade? Porque uma coisa é você estar como mãe, como mulher, como sujeito, cidadão, poxa, tá ali, tá aflito com aquilo, tá vivendo o problema, tá claramente ali aquele problema, tá ali te acometendo, te consumindo. Como é que você conseguiu transformar isso numa carreira política? E agora tá lutando pra caramba na questão dos autistas, que eu fiquei chocada. Eu soube através de você, e quando eu te chamei pra gente fazer aqui o programa Dia das Mães, eu fui olhar assim, peraí, dentro do meu corre, eu vou lá, vejo a Fernanda, dou um like, vejo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E eu soube que hoje, por exemplo, no dia da nossa gravação, gente, você passou seu primeiro projeto de lei, que é uma coisa dificílima, porque você hoje é de um partido considerado de direita, né, o PL, é a única mulher de direita na cidade. Isso é surreal pra mim. Só tem 2 na cidade. A outra é da esquerda, a Beni, que é a vereadora Brioli, né? Brioli. Beni Brioli. E que é mulher trans, que é da esquerda. Só tem 2, gente. Isso é um absurdo. Sim. Então, assim, como foi esse caminho profissional? Essa coisa, sabe, até aqui? E como é que você conseguiu
apoio para ficarem com as suas filhas enquanto você... Porque, cara, você estava na rua fazendo campanha. Sim. Eu mesma te vi em vários, encontrei com você em vários, inclusive eu com o Portinho, senador Portinho, nosso querido. Beijo, Portinho. Um dia eu quero você aqui. O lance vai ser a agenda, né, Portinho? Porque eu quero muito ouvir também... Como é um senador? Como fazem? O que vivem? Como é que Mas ele o que é extraordinário. Ele é extraordinário. Gente, ele veio aqui... Você, não, eu gosto muito da postura da Fernanda, da iniciativa, da liderança feminina, porque é difícil. Sim. Aliás, você foi presidente da PL Mulher. Como é que é ser presidente do PL Mulher? Me conta. Gente, a gente não é ensinada a ser líder. Sim. Você sabe disso. Sim, poucas superam isso e se constroem sozinhas, ou poucas são as famílias, nada é 100%, né, Fernanda? Sim. Poucas são as famílias que dão força para que uma menina... A gente sempre fala, você é a princesa da mamãe, você vai ser a artista da mamãe, com todo o carinho, tá, que eu tô falando isso. Mas a gente nunca fala uma coisa, que eu até já passei a falar pra minha filha, pra Cíntia, assim, você é a presidente da mamãe, você é a CEO da mamãe. Você é a supervisora geral da mamãe. Para ela poder acostumar com esses cargos, com essas posições, entendeu? Sim. Você é empreendedora da mamãe. Como é que você fez? Então... Para pegar... Da onde vem essa liderança? Então, da onde vem isso? Vem dos seus pais? Vem de você se constituir mesmo depois de seus pais, né? Vão até determinado momento, depois é você? Então, eu tinha duas lideranças na família, né? Na minha casa, meu pai e minha mãe. Meu pai, liderança de firmeza, assim. Aquele advogado que ele vai até a última causa, até a última instância, brigando pelo que ele acredita sozinho. Ele é vivo ainda? É vivo ainda. Trabalha ainda? Não, ele tem Parkinson e Alzheimer, então ele tá em casa e tem 81 anos hoje. Como é o nome dele? Wilson. Sou Babi, amiga da tua filha. Um beijo, obrigada pela sua parentalidade linda. E a minha mãe, que me deu um exemplo, que foi, né, a proximidade com Deus, desde a minha primeira infância. E aquela vivência na igreja, retiro de carnaval, encontro de jovens, renovação carismática. Então, eu tive dois pilares. Um da luta de ver meu pai. Meu pai foi uma pessoa que ele começou como trocador de ônibus e ele terminou a carreira dele como advogado. Ele lutou muito. Eu lembro de eu pequenininha, ele chegando da faculdade, que ele estava estudando. Então eu via nele toda aquela força, aquele ímpeto, sabe? E eu não queria nunca tirar uma nota baixa pro meu pai ficar triste, porque ele pagava a melhor escola da cidade para mim e eu via que ele suava a camisa para Muitas vezes a família consegue fazer isso. Paga a melhor escola e passa necessidade em outros... E eles me contavam tudo que eles passavam na vida e eu nunca podia deixar um grão de arroz no prato, porque muitas crianças não tinham o que comer. Então eu tive muito exemplo ali que me moldou. E a parte religiosa é o seguinte, eu sempre acreditei muito em Deus, eu sempre vi muito o caminhar, o agir dele no meu caminhar em várias situações da minha vida. E meu pai tomou 5 tiros no assalto e eu, né, fazendo... Enquanto trocador ou como advogado? Já como advogado já idoso, no banco. No banco? No banco, no Foi Unibanco aqui na cidade? Jura? Sim, e aí Gente, ele... Eu sinto muito. Não, mas ele tá bem agora. Ele tá bem, ele teve muita comorbidade depois disso. Então, assim, eu passei por muitas situações que meu apartamento pegou fogo, pra uma vizinha ter acendido vela, eu perdi tudo. Ué, o seu apartamento pegou fogo porque o vento da vela dela foi pro seu apartamento? Não, porque o dela queimou. E aí foi pra cima, deu pra cima. E várias coisas foram me acontecendo, só que eu nunca fui muito apegada materialmente. Então eu recomeçava. E aí, quando eu tava nessa minha última campanha, porque eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que ajudar as pessoas. Eu tinha que ajudar as pessoas e ajudar as pessoas. E quando eu cheguei nessa última campanha, eu tive o apoio do senador Portinho, né? Tive o apoio do Jordi, que me colocou como presidente do PL Mulher, no ano de 2023. E eu cheguei na campanha e falei, meu Deus, adversários gigantes, né? Ótimos, inclusive alguns com mandato. Como que eu vou conseguir para ter uma vaga, né? Na nominata não, mas ser eleita? Para além da coisa do gênero, né? Porque, gente, tem bastante machismo na política. Assim, a gente tenta lá, vai se candidatar, vai tentar, tem pauta boa, tem vontade de fazer, mas é mulher, sabe assim? Tem isso, não tem? Tem assim, das pessoas não acreditarem muito. Eu não voto em mulher, mas... Você ouve isso ainda? Ouço. Século XXI, gente. Mas enfim, deixa que a gente vai mostrar pra ele que daqui a pouco ele vai votar. E aí, eu fui participando da campanha, mas tiveram momentos que eu questionava Deus, falava, como é que eu vou continuar? Não tem como eu continuar. Teve um dia que estavam todas as pessoas na rua,
fazendo campanha para mim, e as minhas filhas estavam na escola. A escola é um problema para mãe atípica, porque você tem que estar com a lei de inclusão debaixo do braço todo dia, lutando pelos direitos dos autistas, porque o direito à inclusão, ela a nível nacional é fictícia, é relativa. Ela não acontece na prática, acontece como no mês do autismo, que as pessoas falam sobre isso, mas no dia a dia, sempre que eles podem, e isso eu tô falando em qualquer lugar, o autista é deixado de lado, sabe? Hoje eu brigo pelas mães terem direito pelas crianças terem direito à mediação nas escolas municipais, que tá na lei, mas tem criança que eu chego na escola e não tem mediador. Uma criança sem mediador, ela não aprende, ela não evolui. Fica isolada. Porque... Assim, o que a criança quer, ela quer pertencer. Os autistas, eles são muito inteligentes, eles entendem o que está acontecendo, eles entendem ao redor, eles veem que eles têm dificuldade. E isso vai trazendo muitas tristezas e frustrações para ele, que acontecem várias comorbidades adjacentes disso. E como é que as suas filhas lidam com isso? Como é que você, dentro de casa, o que acontece? O que elas trazem para você? E como é que vocês resolvem? Então, porque elas estão estudando ainda. Sim. Uma tem quanto? Uma tem 14, a outra tem 9. Então. A de 9 é o quê? É grau 1 também? É grau 1 também. Só que a Carol tem TDAH, que ela também tem o déficit de atenção. Então, ela precisa de uma professora mediadora do lado, apoio. E é uma rigidez... Assim, o que eu vejo no grau 1, que é muito complexo, né? Ela tem TARI, que é o transtorno restritivo alimentar, é uma seletividade alimentar alta. Sim, o meu sobrinho, acho que também tem o Daniel. Ela come menos de 10 alimentos, e aí ela fez gastrite do adenite, porque ela tem nessa dificuldade alimentar, e isso traz algumas questões para ela, né, por isso. E ela tem uma rigidez cognitiva, então é aquela pessoa que repete as mesmas coisas muitas vezes, ela tem uma dificuldade de interagir, dificuldade social. O autista, a maioria dos autistas tem, né? Porque eu fiquei pensando, quando tava vindo para cá, eu falei, cara, se eu tenho desafios de falar, e tenho, né? A gente tem, desafios de falar com a minha filha sobre sexualidade, o que está acontecendo na televisão ou na internet agora, né? Os youtubers e tal, e o que eles estão falando, até o quanto tem a ver e pode ser colocado na vida dela ou não, né? Então, toda a expressão do ser, né? A sexualidade, educação financeira, essas coisas todas, tá? Segurança. Como é que você conversa com as suas filhas sobre isso? Porque uma, altas habilidades, e a outra, que também não é fácil conversar umas coisas, porque ela deve ir para 10 caminhos enquanto você tá no primeiro ali, né? Foi inteligente pra caramba. E a outra é o contrário, quer dizer, tem todo um desafio cognitivo. Como é que você faz? Você conversa com uma e depois com outra? Você conversa com as duas algumas coisas? Como é que é? Não, é individualizado, porque cada uma pensa de um jeito, cada uma eu preciso ter um olhar ou um tipo de conversa diferente, cada uma tá num momento diferente da vida, né? O autismo grau 1, ele traz também muita depressão, então muitas vezes tem muitos assuntos que eu não posso tocar, não tá na hora de falar. Então, assim, tem que ter uma sabedoria, tem que ter um discernimento, acho que divino muitas vezes, né? Eu até tô querendo, não, a gente já criou um projeto de lei, vai protocolar para ter um telefone 24 horas para atender as mães. Sensacional. Quando o filho tá em surto, porque não precisa... Aqui não tem clínica? Não tem, nem tem nenhuma clínica, só tem particular. A mais próxima, só particular? Só particular. Não tem nada que cuide dos autistas hoje em Niterói, 0. E mal tem professor mediador nas escolas. Então, ter essa ajuda, porque muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Quando o filho está em crise, você tem que manter a calma e tentar tirar o teu filho da crise, ou esperar que aquele momento, aquela situação que ele tá, aquele desconforto, aquela desregulação passe, para você poder interagir, né? Intervir também, muitas vezes. Só que não é, muitas vezes, no nosso tempo, é no tempo deles. Claro. E essa é a nossa dificuldade, porque a gente, como mãe, a gente quer resolver, a gente quer aquele filho funcional, aquele filho que faça, que aconteça. Só que muitas vezes não vai ser, e não adianta que não vai ser do nosso jeito. E, digo assim, a neurodivergência, o que eu acho que ela pode nos ensinar é que, na real, todas as crianças têm um tempo próprio. E o problema dos pais e mães cujo filho, a filha, não apresenta neurodivergência é essa modelagem para a corrida dos ratos aí do neoliberalismo, esse capitalismo neoliberal que está acontecendo hoje, que é a uberização do seu tempo, né? Hoje eu estava vendo uma postagem, não sei se eu vou conseguir pegar aqui agora,
Mas era assim, tava dizendo o porquê que aí botou assim, no caso a geração Z, né? Z é quanto, Cíntia? É de 1992 até 2010. Até 2010, né? Eu sei porque a Cíntia é de dezembro de 2011 e ela é alfa já. Mas depende da instituição que considera, enfim, dos estudos. Então, mas estava falando disso, né? A pressão que aí botou lá da geração Z, mas eu também me identifiquei em algum grau, a Cíntia vai se identificar, você, de todas as armadilhas desses novos tempos, em que descansar, você sente culpa de descansar. O lazer, por exemplo, ele é estético, né? Você coloca lá, estou estudando, e pá! Todas as vivências têm que ser registradas, postadas, reverberadas, enfim. Né? E ele estava falando, eu falei, gente, me encaixo, já vi, tem que tomar cuidado com isso, não quero aquilo. E eu nem sou Z, eu sou X. Então, eu estava pensando nisso, sabe? A gente é que precisa, a gente que não tem a filiação direta, né? Neurodivergência, a gente que tem que aprender com quem é. Porque está mostrando, está ali, cara, com todas as cores, dizendo, olha, cada um tem o seu tempo. Agora, como é que fica, né, o pai, a mãe, que a gente quer que o nosso filho também pertença em algum, né, grau. A gente quer que ele não fique de fora, porque é muito ruim. A gente quer que ele, né, até lidere movimentos, seja uma referência, porque o ter filho, aí eu fui aprender isso, foi quando eu ouvi pela primeira vez na faculdade de psicologia, que ter filho é um ato narcísico. Ou seja, a gente tem filho para nossa vaidade, porque a gente quer se ver nele, porque a gente quer uma continuidade da gente, né? A gente quer uma coisa de procriar, a gente quer viver mais através deles e tudo parte desse narcisismo, né? Então o pai e a mãe são narcisistas quando tem sua continuidade. E eu fiquei pensando nessas coisas todas, assim. E vamos partir, eu vou pegar aqui umas perguntas que quando souberam que eu ia aqui conversar com você, coisas de maternidade, sabe? Falaram assim, posso fazer umas perguntas? Pode. Ó, minhas sugestões, eu quero falar com a Fernanda Nova aqui. Vou ver se a gente já falou alguma coisa sobre isso, viu? Guilherme pergunta, Guilherme Couto, ele trabalha comigo e ele adora você. Eu adoro você, adora. Ele tava no almoço, não Tava, ele adora você. Aí ele falou assim, Babi, pede pra ela falar como é que tá sendo criar as filhas enquanto constrói carreira, né? Sim, conversar sobre o mito da supermãe e a importância da rede de apoio. Fale sobre isso, por favor. Então, e aí, Supermãe? E aí, Mulher Maravilha? Que deixou a capa ali na outra cadeira? Conciliar é muito difícil, né? Porque a mãe atípica, ela vive pro filho, ela quer que o filho evolua. Como você estava falando ali, a gente quer que o nosso filho seja o melhor. A mãe atípica, não. Não? A mãe atípica, não. Como é que... A mãe atípica passa por algumas fases depois do laudo. Primeiro, ela desconfia. Aí, depois, ela corre atrás, né, da comprovação. E aí, ela sofre um luto. Porque não é o filho gerado na cabeça dela. Ela gerou um filho... Luto daquele plano, porque ela tem que fazer outro. Vai ter que fazer outro. Então, ela se vê ali naquela situação de... Nossa, é pra sempre. E vai ter um dia que eu não vou estar mais aqui. Não, mas eu tenho que pensar. Só que assim, é um luto que ao mesmo tempo você tá de luto, mas você já tá procurando ajuda. E você não para minuto nenhum. O tratamento é muito caro, né? Pra minha filha foi passada 18 horas semanais de tratamento, inicialmente a mais nova. Então, 18 horas semanais particular não é pelo plano você tem que ajuizar. E medicação, médico, que é muito caro também, não é? Medicação. Medicação. Você não consegue imposto assim, mostra o laudo e Não. E aí, é tudo muito dispendioso. E aí você começa a trabalhar. Só que aquela maternidade atípica, ela tira a mãe do sério todos os dias. É muito difícil você ter um dia muito bom, um dia normal, um dia tranquilo. Não tem, quase não tem. Isso depende, né, do tratamento, como é que as crianças estão evoluindo. Então, muitas mães ficam ali
porque eu atendo muito a mãe atípica, eu recebo muito a mãe atípica, eu entendo muito o que elas passam, porque eu não vejo só o meu lado, eu vejo o lado de várias pessoas. Aliás, você falou atendo, né? Você tem um lugar que você recebe... um gabinete lá na Câmara, mas só que o meu Instagram é como se fosse um já atendimento. Porque assim, já aconteceu no carnaval de eu passar a noite no telefone com uma mãe de outro estado que queria tirar a própria vida. Então, as situações são muito sérias. E a gente pensando que isso era de telefone CVV ou de psicólogas e psiquiatras que também tem que atender, eu não sabia nem quem era, mas eu vi a situação e eu falei, não, eu não posso deixar, eu tenho que fazer alguma coisa. Claro. E aí você vai vendo a situação de outras mães, eu às vezes acho que a minha situação é minúscula, sabe? Eu sempre fui muito assim, sempre que eu vi um problema, eu olhava o problema dos outros e eu falei, não, graças a Deus, meu Deus, que o meu problema é esse, sabe? A gente vai batalhar, a gente vai trabalhar. Então, assim, o trabalho, ajudar outras mães, me tira da tristeza às vezes, sabe? Porque às vezes eu tô em casa e eu falo assim, cara, como é que eu vou resolver isso? Meu Deus do céu. Não, calma, vai dar tudo certo. Respira, eu falo assim, vou alinhar meu chakra. Vou ficar calma aqui, porque a gente vai caminhar. Um passinho de cada vez. Não importa, eu não quero que seja o melhor da sua... Eu quero só que ele se sinta bem. A mãe atípica, ela quer que o filho se sinta bem, que ele pertença, que ele seja respeitado, que ele não seja humilhado. Então a gente muda a nossa visão. Pelo menos a minha já mudou muito. Eu quero que sejam felizes. Você sabe que a Cíntia, eu vou falar aqui porque, enfim, eu já pude falar sobre isso em outra oportunidade. A Cíntia passou bullying na escola, e eu imagino que quem tem neurodivergência tende a passar bullying, né? Não tem esse entendimento. Talvez outras famílias não conversem, talvez conversem, mas não chequem se a educação em casa está sendo colocada, né? Fora de casa. E ela passou de um jeito, assim, passou até por eu ser artista, tá? Que ela falou, será que eu tenho um diagnóstico? Porque na cabeça dela, né, ela ainda tá, né, desenvolvendo muito da sofisticação, de entender nuances do laço social. Talvez ela estivesse passando por isso, porque ela tivesse um diagnóstico, sabe? Talvez ela até quisesse ter um diagnóstico, porque aí já justificava que ela via que era o que acontecia, sabe? Olha o nível a que ponto que a nossa sociedade está chegando. Que a nossa, mas o bullying, eu vejo que ele sempre existiu, né? Hoje você olha para trás, você lembra da sua escola. Mas hoje tá sinistro. Cara, eu estudei no Marília Matoso. Mas o Marília tem muito boa fama de não ter essas coisas, de ser muito... Pelo menos nos anos 80, cara, não tinha, cara. Não tinha, não. E eu também, quando eu não aguentava determinada normatividade, porque é por isso que eu fui fazer outras coisas, eu ia pra esporte, entendeu? E a coisa rolava, sabe? Mas nunca, assim, tipo... A neurodivergência, ela faz você ter muitas questões sensoriais. Então, você tem problema com multidão, você tem problema com gente, com barulho, com sons, com cheiro, com comida, com muita coisa. Então, é muito complexo. Você, às vezes, pode levar pro esporte, mas aí chega na academia, às vezes, ele não aguenta a academia. Ou ele não aguenta aquela rotina. Então, assim, é um festival. Eu falo assim, na minha vida, de recomeços. Sabe, todo dia é um recomeço. Fala em recomeço, você se separou, você conseguiu conhecer alguém? Sim, consegui conhecer. Aleluia, graças Senhor. A Deus. Não, gente, né? Porque eu, por exemplo, criando a Cíntia solo, só agora, gata. Só agora, Fernanda. Tipo, comecei a ter um relacionamento dia 31 de outubro, Halloween. Pra você ter uma ideia. Não, depois de muitos anos, porque quando eu me separei, a Cíntia tinha 1 ano e 10 meses, ela tem 13, tá? Olha o gap, tá? Mas a mãe, ela tem essa visão mesmo pro filho. O filho acaba sendo a prioridade. Então, lógico. As coisas ficam... Mas graças a Deus eu me relaciono hoje com uma pessoa muito especial, que tem um olhar... É médico, então ele tem um olhar muito... né? Ele entende a questão, é um super companheiro. Ele me ajuda a me alinhar muitas vezes mentalmente, sabe? E a gente consegue, conversando, um ajudar o outro, um orientar o outro em determinadas situações, entendeu? Pois é, porque assim, gente, mãe namora, tá? Por favor. Teve uma época que a Cíntia falava assim, que eu já tava assim, meio que, tem alguma coisa... Tudo bem, peguei toda a minha energia, fui pra faculdade, trabalhos, casa, mãe, né? Porque minha mãe tá com 78, e a filha. E eu falei, não, essa parte aqui eu não vou trabalhar agora. Mas não dá, porque relacionamento você tem um horário de dedicação também. Sim. Né? A mulher tem que se dedicar ao relacionamento, o homem tem que se dedicar ao relacionamento, porque... É uma coisa nova ali, conjunta, que tá nascendo, né? E aí a Cíntia falou assim, mãe, não, namorado pra quê? Você já tem a mim.
cara, como não falar pra uma coisa? Sim, Você vai explicar o que é pra criança, cara? É muito difícil, assim. E é outro tipo de namoro, né? A gente, quando é mais nova, sem filho, é um tipo de namoro que você se dedica. Outro rolê, cara. Mas, né, a dedicação de uma mãe, em primeiro lugar, né, é a família. Hoje eu fico com minhas dedicações à família, né, o trabalho, porque o trabalho me consome até na madrugada. Pois é, como é que você faz pra você manter sono, pra o cortisol eu ainda tô aprendendo. Eu não aprendi ainda. Tem quantos dias de mandato que você tem Então, já? Começamos 1º de janeiro, né? E então assim, muita coisa me aconteceu, porque eu fraturei a coluna, fiquei numa cadeira de rodas. Eu vi. Eu caí. Gente, fui olhar Fernanda Loba. O que tá rolando na vida dessa menina agora? Aí eu vi Fernanda Loba cadeirante. Eu falei, oi? Como? Não, eu juro. Fiquei... Aí fui ver, realmente você tava e tal, mas ainda bem, quando você foi falar no plenário, você falou, não, eu vou falar de pé. E aí você falou e tal, beleza. Eu falei, Mas eu já tava 4 semanas, ou um pouquinho, não, tava mais, na cadeira ali, sem conseguir ficar... Eu fiquei mais 2 semanas sem conseguir me locomover. Mas você... Então, eu fraturei L1 e L3. Não, veja, L1, L3, tá? Veja, é muito indiscreto te perguntar como você fraturou isso. Eu posso contar. Gente, é surreal. Que horas isso aconteceu, cara? Você é super forte, cara. Sim, né? Eu fui no carnaval, eu falei assim, eu fiquei dentro de casa o tempo todo, e eu falei, eu vou passear com as meninas, eu vou dar uma volta num barco e vamos em algumas praias de Ilha Grande. Fomos de manhã, natureza, né? Eu arrumei um barco, que é tipo um taxi boat que ia levando a gente. Na segunda praia, a minha filha desregulou, é mais nova. A areia, a água, não sei o quê. Aí eu falei, então tá bom, então vamos voltar. A gente já tinha parado numa parada, paramos na segunda, mas eu tô acostumada. Os passeios são realmente, não dá pra fazer o passeio o dia inteiro. São coisas que a gente vai tentando ajustar da melhor maneira. E aí, a gente foi embora. Só que elas não comem de tudo. A pequena, então, principalmente de nada. Então, tudo que ela come, eu levei. Falei, vou passar o dia, não tem como ir pro restaurante, não tem como fazer nada, porque ela não vai comer nesses lugares. Vou levar as comidinhas dela. Então, eu tava com a mochila nas costas, porque assim, é uma maternidade que demora você sair um pouco daquela primeira fase, que é independente, não é tão independente. E eu tava com uma mochila e uma sacola de comida. Na hora que eu fui sair, todo mundo já tinha saído, a mãe deixa todo mundo na frente, vai. Quando eu fui sair, veio uma onda, bateu no cais, e eu já tava com o corpo pra fora do barco. Eu caí dentro do barco e bati no banco com a coluna. Ali já foi um creque que eu já senti uma dor absurda, já quase que fiquei naquele estado de não tá nem quase desmaiada. Saí com um bombeiro, né, dali. Fui pro posto de saúde do local, fui super bem atendida lá. Eles não detectaram primeiramente a fratura, o aparelho de raio-x não conseguiu ver, né? E depois eu vim pra cá, pra Niterói, fui pro hospital e ali no hospital eles viram. E aí suas filhas meio que tiveram que cuidar de você, assim, tá? Tipo, na ambulância, meio que tiveram que... Eu explicando pra elas que tava tudo bem, que a mamãe ia melhorar e que ia passar, que aquilo acontece, mas assim, pedi pra se não puder, não ligar sirene, olha só. Não liga olha sirene, porque eu tava ali... Porque a minha filha vai... Aí falaram, eu vou te dar uma injeção de cada lado, porque você precisa... Pra você aguentar tanto a locomoção, e eu falando assim, meu Deus, mas não me apaga, porque eu tenho que estar aqui falando com elas. E aí eu expliquei a situação delas, eles tiveram super carinho com elas, sabe? E eu fui muito bem atendida, até agradeci ao prefeito de Mangaratiba, porque eu fui muito bem atendida, eles tiveram toda uma hospitalidade com elas, né? Que são coisas que a gente não se toca, né? Tipo, você não pode, assim, e aí sair com suas filhas sozinha, eu vou pra Niterói, minha mãe já está a postos, minha mãe vai ficar com elas. Qual o nome da sua mãe? Auxileia. E aí eu vou fazer todos os exames e vou passar pelo que eu tiver que passar, entendeu? Mas elas vão estar ali com a vovó cuidando, porque é essa preocupação. A mãe é típica, ela não pode ficar doente, ela não pode morrer, ela não pode acontecer nada com ela. Mas entendeu? Agora você tá melhor. Tô melhor, graças a Deus. E como é que você... Vamos lá. Rotina dessa mãe que se cuida. Como é que você arruma tempo? E como você se cuida dia a dia, assim? Então, eu tô fazendo fisioterapia em alguns horários, assim, que eu consigo... Não. Quero saber de beauty, amor.
Quer saber Cara, de beauty tá difícil. Fisioterapia, com certeza, não deixe de fazer até ficar 110%, Sim, né? sim, beauty tá difícil, Mas assim, eu tô tentando tá marcar. difícil mais ou menos, que eu tô olhando aqui, tá tudo Não, inteiro. mas eu dei uma maquiada hoje cedo, porque eu falei, não, vou Não, pro viva projeto de lei. uma maquiagem não é enganação, não, tá? A maquiagem sim. é ressaltar. Ressaltar. Não, mas eu tô precisando, tô doida pra fazer um tratamento aí. Xananã, tá certo, mas, pode, Mas deve. assim, eu tô tão focada ali no meu trabalho que às vezes eu até esqueço. Eu falei, gente, eu não passei. Batom eu raramente passo. Eu não penteei nem o cabelo e tô aqui. Depois vão fazer meme Não, comigo. tá ali, não. Não, mas vambora. Não aqui no Deja Vu. Porque Oi. assim, eu tô muito focada nesse trabalho, sabe? Muito focada em ajudar, muito focada ali no que importa. Então, e eu acho ó, que eu tirei um pouco isso. Eu fui Miss, né, Babi? Então, assim. Então, mas alguns cuidados você manteve, assim, já mas fazem parte do, mas tipo, eu- acordou, mas eu escovou o nunca- dente, cuida, não? Não, eu sou Como muito... assim, não, Fernanda? Como não, assim, eu sou cara? Não, muito gente. simples, assim, eu não sou dessas pessoas que se enfeitam toda, eu sempre gostei de um boné, eu sempre gostei de uma bermuda jeans, só que assim, depois que eu, né, participei da campanha e tô lá, eu tô me vestindo de acordo. Não, mas eu né, amo com- amo teu guarda-roupa, alfaiataria, porque eu sou a doida da alfaiataria, amo. Aliás, eu cheguei aqui toda na alfaiataria, gente, pra celebrar a Fernanda. Não, mas eu falei, não, eu Vamos sou tomar uma um vereadora Você de toma direito. colágeno? Eu Não tomo tomo, tem que colágeno. tomar, não tomo. Vou te passar todo o bizu. A mãe atípica, Ah, ela não não, toma gente, nada, ela você vai tem pro hospital água quando aqui? ela tá, não consegue se mexer. Bota mais água aqui pra ela, bota mais aguinha aqui. A gente vai abusar Então, de eu nossos tenho acompanhantes que- aqui do Eu tenho do que me estúdio. cuidar, tá na hora, tá na hora. Não, vou botar aqui pra mim. Esse Aprender aqui, com a Babi aqui as coisas. esse aqui é o meu apoiador lindo, Deixa eu beber um Vitagel pouquinho. Brasil, colágeno suíço. Vou dar pra você o seu scoop de hoje. Hoje eu cuidei de você nesse sentido. Gente, Isso sabe aí. por quê? Porque depois dos 30 anos, Fernanda, a gente deixa de produzir colágeno Sim. como era. Sim. E aí a cada ano produz um pouquinho menos. Então, E é quantas vezes por dia? Uma? uma só. Tá. Uma só, essa quantidade aqui. Esse é legal porque ele é sem gosto, não tem açúcar. Sim. Que também é pra, né, agilizar. Sim. Porque com açúcar pode dar uma atrapalhada, pode inflamar a gente. Então, não. Aí, a gente... Deixa eu... Cadê a colherzinha aqui, ó? Toma aqui a colherzinha. Mistura e toma que você vai gostar. Já vai tomar a sua... Agora que eu entendi. Ah, é pra eu tomar, porque eu tomo em todo o programa, eu tô quase todo. Às vezes eu tomo um pouquinho antes, às vezes eu tomo um pouquinho depois, dependendo da hora que a gente chega pra gravar. É bom porque- é podcast assim, que ajuda a gente a ficar bonita. Com certeza, com certeza. Não, colágeno é pra articulação, cabelo, parte, tudo. Unha, pele. Não tem Tranquilo, gosto. né? Cara, eu Até tomo até tomar no mais. café. Pode tomar tudo, eu tomo até no café. Que bom que você me acompanhou. Acompanhei. Degustou o nosso colágeno. Como é que tá a sua vaidade, então? E como é que você tá lidando? Vou perguntar primeiro da vaidade, que depois Tá. eu quero saber como é que você está abraçando o seu dia a dia rumo aos todos os enta da vida, né? Eu já tô nos 50. Tô abraçando o meu processo de envelhecimento, descobrindo. Não tô em negação, não. Tô de luto, não. Aham. Tô de luto só porque eu não enxergo mais de perto. Isso é uma coisa que eu sinto muita falta, de enxergar de perto sem o óculos, Sim, sabe? sim. Ver os detalhes. Mas aí a gente bota um óculos de cada Sim. cor e E vai. vira um acessório. Você botou a sua vaidade no pause? Não, né? Então, um pouco, mas isso aconteceu com os diagnósticos, sabe? Eu perdi. E o trabalho também tem uma também. certa Só que sisudez, o né? trabalho é sisudo, mas ao mesmo tempo é muita exposição e você precisa tá de acordo, assim. Uhum. Mas quando eu tive os diagnósticos, eu parei ali, eu travei. Assim, era como se nada mais tivesse importância pra mim, sabe? Era uma Porque coisa que... você fez programas de televisão, você fez participação em novela, coisas... Fiz participação no Zorra Total, no Didi, e fiquei um tempo na TV, trabalhei com moda há muito tempo, né, como modelo. Fui da 40 Graus. Você foi da 40 Graus? Fui da 40 Graus. Vou com levar a Serginho. Cíntia lá em algum momento. Sim, e aí eu fiquei muito tempo trabalhando com moda e eu vivia disso. Então, hoje, às vezes, eu me choco, sabe? Eu olho no espelho e falo, meu Deus, porque antes eu saía de casa... mas é de uma outra referência também que a gente também tem que a gente tem um uma hora grau a gente tem de... que- né, a gente se que lá exige lá muito. também é. Mas eu era Na aquela moda é modelo over.
muito assim, calça jeans, blusa branca, às vezes uma base, no máximo um blush, entendeu? E era todo dia meio cara lavada. Porque todo dia teste, né? Teste, trabalho. E aí, a gente tinha aquela carinha de novinha, né? Então, a gente passava alguma coisa. Hoje em dia eu falo, meu Deus, o que houve? Toda a maquiagem, a cosmética toda pra pele madura é diferente. E tem que ser diferente mesmo. Sim. Tem que ser uma textura muito mais fina. Hoje eu tô começando a olhar e falar assim, não, eu tenho que voltar, eu tenho que me tratar, eu tenho que ir pra dermato, eu tenho... Mas assim, eu realmente passei um período, que eu falo, um limbo ali, na maternidade, dos diagnósticos e da luta política. Às vezes eu tô lutando, tô nem aí se eu tô descabelada, ou se eu tô na chuva, ou se eu tô feia, ou se eu tô... Sabe, é tão importante, tão nobre aquilo, que eu falo assim, de ajudar o outro. Não que eu ache, é nobre o meu trabalho, mas é nobre você ver o outro sendo assistido, que não é assistido quase. Então quer dizer, falo, poxa... Não é, desculpa eu te interromper, não é oposto se cuidar, é porque não dá tempo mesmo de tudo. Não dá tempo mesmo, Às vezes eu queria fazer uma hidratação no cabelo, mas eu falo assim, pô, não dá nem pra pentear. Às vezes eu tenho que pentear na rua. Pô, vou ter que ficar 15 minutos com... Sim. Eu não tenho 15 minutos, Sim, eu tô sem a unha pra fazer. Aí eu pensei, poxa, eu vou fazer a unha, eu vou fazer fisioterapia. Não, eu vou fazer fisioterapia. Tem que escolher as batalhas. Você tem que escolher as batalhas. Então, assim, eu acho ótimo se cuidar. Eu recomendo todas as mulheres se cuidar, se amar, sabe, estar feliz, bem consigo mesma. Mas tem algumas fases da nossa vida que são pesadas mesmo. Poderia também fazer uma quebra de tabu? Ele está perguntando, Guilherme. Guilherme, as outras perguntas a gente já fez, porque já respondeu. Ó, já estamos chegando aqui no momento crucial do programa, que eu tenho umas surpresinhas para você. Antes da gente terminar e ir para as nossas rotinas maternas de casa também. O amor materno nem sempre é instantâneo. O que você acha dessa ideia, dessa afirmação? Olha, porque a gente é humana, às vezes é difícil. Eu já ouvi algumas mães, amigas falarem isso, mas não funcionou comigo. Assim, a minha maternidade é dificílimo pra mim falar. Eu perdi meu primeiro bebê. E aí eu perdi meu primeiro bebê e assim, eu fiquei triste com Deus, chateada, fiquei mal com ele, né, porque eu queria muito aquele bebê, a forma, né, então que eu ele veio antes da primeira. Antes da primeira filha. E aí, 6 meses antes que eu perdi, né, 6 meses depois eu engravidei dela. E aí eu falei, Deus, porque o médico fala, vinha com má formação, né, é melhor. Eu falei, podia vir sem olho, sem perna, eu queria do mesmo jeito, né? E falei pra Deus que poderia vir filho da forma que ele quisesse, que eu tava aqui pra ser mãe do filho que ele quisesse que fosse. E ali, isso era tão intrínseco comigo que o amor, ele já existia antes de eu saber que tá grávida. Então, eu entendo, eu sei das situações das mães, eu tenho várias amigas mães, né? Mas comigo não foi muito assim. Mãe é amor. Já é intrínseco. A tua, né? Foi o que seus pais colocaram em mim. Eu fico pensando nisso, que a parentalidade, cara, ela tem que ser muito desejada, muito querida, porque é uma mudança total para sempre, né? Total. Fernanda, eu quero te dar um presente, mas antes eu vou fazer uma dinâmica que eu sempre faço aqui no Déjà Vu. E você vai escolher o tema. E hoje eu trouxe vários temas. Pode escolher. Tem terapia de bolso, jogo das confissões. Tem esse aqui também, que é comportamento adolescente. Bom, se você quiser pegar ele... Tem puxa conversa de música. Falar nisso, você ouve música, Fernanda? Não consigo muito. O que você gosta? O que você fala assim, eu tenho saudade de ouvir? Eu sou romântica, eu gosto de muitas músicas românticas, eu gosto de rock romântico. Dá tempo de fazer uma playlist? Não dá. Por quê? Porque eu tenho que ouvir a música da menor. A menor com a rigidez cognitiva, ela não aceita muito. A minha música tem que durar 10 segundos, a dela tem que ser 10 músicas. Então a gente fica negociando. Então eu gosto de um rock romântico, já gostei de reggae, hoje não ligo muito. Mas não sou uma pessoa muito musicalizada, não, muito atenta. Mas quando fizer gestão de tempo, bora voltar a ouvir mais música, porque música é um negócio terapêutico, música é muito né? Bom, música é muito bom. E aí, quem que você quer... Pode ser qualquer um. O que você faria? Nossa. Então, bora. Pode abrir, pode pegar as cartas, pega uma e a gente vai ver o que veio pra você. Obrigada, meio.
Pode ler. O que você faria se soubesse que nunca iria envelhecer? Oxe, era a minha próxima pergunta. Como é que você está abraçando o teu processo? Sim. Mas, envelhecer não é fácil, né? É uma situação difícil. Eu tô com 44, tô sentindo na pele tanto vigor físico como todas as outras situações da idade que vai chegando. Mas eu acho que faz parte da vida. Eu acho que cada ruguinha, cada idade vivida são experiências. A nossa personalidade, nossa vida tá moldado. Então, assim, claro que como toda mulher, seria lindo, maravilhoso ficar jovem para sempre. Mas envelhecer faz parte. Eu acho que é o processo da vida. Eu te faço uma... Antes de você responder isso aqui, eu te faço uma convocação. Vamos envelhecer e tomar o poder? Sim. Ok. Sim. Vamos embora. A gente faz os planos. Se soubesse que nunca iria... Vamos pro lado da... Vamos pra fantasia. Se soubesse que você nunca envelhecesse, como é que ia ser? Ia ser muito estranho, porque como assim todo mundo tá velho e menos eu? Pois é. Mas ela é vampira. Que coisa estranha, né? Benjamin Button, mas Benjamin foi ao contrário, né? Então, é muito estranho. Não sei o que eu faria. Eu ia ficar feliz na parte, assim, né? Extremamente feliz. Feliz, mas também é estranho. Porque você tá feliz, tá todo mundo feliz. Nova, tá todo mundo idoso do seu lado. Cheio de comorbidade, tá você ali, jovem. É complexo. Tá Acho que eu certo. gosto do curso da vida. Tá muito bem respondido. Olha, eu trouxe pra você aqui, ó. Eu tentei fazer de surpresa, sabe? Não sei se ela viu. A Perfumaria Beijo, que é minha maravilhosa, que eu amo, que é super fã aqui do Deja Vu, mandou um presentaço pra você de Dia das Mães. Obrigada. Deixa eu abrir. Gente, a gente que é mãe adora presente. Sim. Mandem presente pra gente. Entendeu? Porque Mandem. A gente que é mãe só compra presente pro filho. Não precisa ser só filho, não. Pode ser amigo também, pode ser fã, pode ser tudo. Manda presente, a gente ama. Eu tenho recebido muito presente fofo, mas todos religiosos, né? Toda hora chega uma Nossa Senhora Aparecida, um terço pra mim, eu tô toda feliz. Muita força tá vindo aí, muita força. Ai, que massa. Ó, Perfumaria Beijo é em Caraí. Vou dar o serviço, porque eu amo, quero que vocês vão lá. Aliás, lógico que pode... Vê se tem o telefone aí na bolsa da Perfumaria Beijo. Eu acho que tem, né? Tem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem, gente. Olha, vou dar até o telefone aqui, ó. 21 9966 29 119. Então, 219. Vou falar igual a geração X. 219 9662 9119. Porque, como se fala o telefone, você já vê qual é a geração. E tem no Instagram, @Perfumaria Beijo. Gente, essa aqui... Vou seguir, Perfumaria do Alexandre e da Débora. Você não cheirou... Amor. Não, você não cheirou a bolsa já é perfumada. Não, negócio, gente. Nossa, negócio. Então, Alexandre e Débora, muito obrigada. Obrigada a toda a equipe da Perfumaria Beijo. Deixar aqui e meu que presente. todo mundo esteja aí pro Dia das Mães, porque aí é onde a mãe fica mais feliz. Maravilhoso, Né? a mãe fica cheirosa. Fica cheirosa. O que você ganhou? Me conta, deixa eu ver. Então, eu ganhei... É um kit? Um kit, tem gel, tem sabonete líquido. Ai, Fernanda, agora eu vou fazer um spazinho de 2 minutos. Tem até espuma, mas eu vou perder. Vai ser confiscado. Vai ser pelas meninas? Elas amam espuma? Nossa, e a minha menor é morena, ela pega a minha maquiagem, fica aquela cara branca, assim. Eu morro de rir, eu deixo pegar tudo. A gente acaba deixando, porque né? é delas, não adianta. Mãe é mãe. Tá certo. Mãe é assim. Última coisa, o que você quer deixar de legado para suas filhas, para os jovens? Você já tá pensando nisso, assim, dentro desse caminho profissional que você, aguerrida, pegou, Sim. corajosa? Eu queria deixar um caminho de mudança. Pode ser, hoje, para quem tá assistindo, quem tá ouvindo, uma coisa muito utópica. Mas se a gente tiver verdade, se a gente realmente quiser, a gente pode mudar, né? Eu fico pensando, nossa, imagina na próxima eleição vem um monte de mulheres, vem um monte de mães, de sonho. pessoas que transformam suas dores em pauta e vão lutar, porque é genuíno a luta. Claro que pode ter muita gente que vai se corromper, que vai entrar por outros meandros, mas se a gente tiver gente de verdade ali, com pauta de verdade, com
situações de verdade, eu acho que a gente pode mudar. É muito difícil, a política tá enraizada, a corrupção tá enraizada, né? As más práticas na política estão enraizadas, mas tem muita gente boa, sabe? Tem dia que eu tô triste, que eu saio, que eu acho que eu não consegui, às vezes, aprovar uma emenda, aprovar um projeto, ou conseguir, nem que uma poda de árvore tivesse sido feita, que eu tenha pedido. Só que a pessoa chega na rua e fala assim, obrigada. Cara, aquilo... Dá um amor no coração, negócio que você né? fica Dá uma assim, satisfação. cara, olha só, eu tô ali, eu tô num ambiente muito difícil de lutar, em condição de minoria, mas eu tô representando, sabe? Quando não me dão direito à fala, eu falo, mas 3.503 pessoas votaram em mim e eu represento essas pessoas e vocês não vão tirar, né, o meu direito a defender essas pessoas. Então, isso é muito forte. E eu acho que isso pode realmente... Eu vejo vários exemplos hoje ao redor do Brasil de pessoas como eu em casas legislativas. Então, assim, eu sou utópica. Não adianta que eu sou uma pessoa que eu luto e vou até o final e podem todos falar pra mim que eu não vou conseguir, que não vai dar certo, que eu vou seguir lutando até o meu último suspiro. É isso mesmo, Então, é desejar, sonhar e estabelecer como objetivo. Porque eu acho que tudo pode dar certo, tudo pode acontecer. Acho que você pode ver as vitórias nas pequenas coisas, que aquilo vai aumentar, vai melhorar. E é isso, sabe? Eu vejo que hoje, se eu puder ajudar uma mãe a ter um mediador, se eu puder ajudar uma mãe a falar com o filho, ou tá bem para falar com o filho, ou conseguir alguma coisa, um atendimento de saúde, ou fazer uma lei que realmente vai obrigar o município a ter respeito, né, para com as pessoas da cidade, eu acho que eu tô ajudando. Isso eu acho muito importante, sabe? É um trabalho de formiguinha, um trabalho pequeno, muitas vezes pouco visto, mas me motiva a continuar, me motiva a lutar. Fernanda, eu quero você para presidente. E você tá nova e dá tempo. Vou falar, igual eu falo para minha filha, viu, minha presidente? Porque é assim que eu te vejo. Muito obrigada pelo seu tempo de vir aqui conversar, porque como mãe é difícil, como política, né, agente política, representante é difícil. Então, nossa, que coisa linda, você veio direto, né, de uma votação que é tenso. Muito obrigada. Eu te agradeço. Espero que você tenha curtido, relaxado aqui com a gente nessas reflexões aqui do Deja Vu. Porque eu ainda vou te contar uma coisa. Esse é o primeiro podcast que você vem. Primeiro podcast que eu venho depois de eleita. Porque depois que a gente foi... Depois que a gente é eleita, né, o que a gente fala tem outro peso, tem outra, né, conotação. E assim, eu hoje sofro boicote da imprensa, sabe? Eu sou a única vereadora mulher, né? Tem uma outra vereadora mulher trans na cidade, mas eu fui eleita no partido de direita. Não existe na história mulheres conservadoras eleitas em Niterói. E o que eu faço, o que eu deixo de fazer, o que eu trabalho, não é falado pela mídia local. Então, você me deu um espaço, né? Um espaço que eu tinha certeza que seria um espaço aberto. E abro o meu Instagram para tudo que você quiser. Eu posso republicar numa boníssima, tipo... Sim, e eu te agradeço muito, porque nossa, é assim, sabe? Eu acredito muito nas coisas que você... nas pautas que você trouxe e que está mostrando... Que tem muita gente na política, por isso que a galera se afasta. Sim. Muita gente fala, eu tenho essa pauta. E aí, quando entra, ou não consegue fazer, ou nem era. O interesse real era só marketing, né? Então, e eu tô vendo você fazendo o que você se propôs. Então, continue, conte comigo. Acho que conte com essa mulherada da cidade aí que tá consciente, né? Do que precisa ser mudado, porque é dos bairros, dessa cidade para o mundo. E assim é uma mãe também, né? Cuida dos seus dentro de casa, e aí os amiguinhos, e aí a escola, e aí vai, né? Eu acho que é um outro olhar, né? A gente tem um olhar de mãe. A gente sente, quando uma outra mãe fala, a gente sente a dor. Não que um homem não vai sentir, eu vejo muitos, né, colegas, inclusive, muito solidários, mas a mãe, ela é a mãe. Né? Então, feliz dia para todas as mães. Eu não sei se vai passar no Dia das Mães. Tomara, vamos ver. Daí, né? Se eu coloco um pouquinho antes ou um pouquinho depois, ou até faço uma exceção, a gente consegue. Porque o YouTube não entende muito. Se você quer fazer uma exceção, ele fala: opa, ele gosta da coisa bem metódica, então é toda terça-feira. Mas, feliz Dia das Mães. Pra você também. Então, eu queria dizer pra vocês, mamães, que estão passando momentos difíceis na vida de vocês, do que vocês tiverem, o que estiver acontecendo na vida de vocês. É um dia de cada vez. Amanhã vai ser um dia melhor. Não desistam.
Aí, olha, esse é o Déjà Vu. A gente vai ficando por aqui. Feliz Dia das Mães para todo mundo, que tenha sido ou que ainda vai ser, ou que esteja sendo hoje. O dia que a gente colocar o programa no ar, que a gente fez com muito carinho, dentro de um horário que a nossa mãe aqui prestigiada poderia. Lógico que eu ia fazer isso, porque eu entendo como ninguém ocorre, né? Então, muito obrigada. Curte, compartilhe, comente. Eu quero você semana que vem juntinho também, tá? Valeu!